Para, por 15 minutos, fazer o uso da palavra, Dr. Guilherme Melo, professor da Unicamp. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Seja bem-vindo a essa comissão. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Está funcionando aqui? Tá? Alô, alô? Tá. Bom, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui, agradecer o convite para estar aqui nessa comissão. A minha apresentação ela vai se basear muito no texto da PEC. Eu sei que estamos discutindo aqui possíveis emendas, mas como o que eu tenho é o texto da PEC, e avaliar os impactos desse texto, os impactos fiscais, sociais e econômicos dessa proposta. Porque, obviamente, toda medida que a gente vai adotar, uma medida tão importante quanto essa, que vai transformar o sistema de previdência social brasileiro, tem que ter uma análise de impactos, a gente saber quem ganha, quem perde, o que vai acontecer. Então, eu vou começar lendo um pouco o texto da PEC para esclarecer algumas coisas. No artigo 201A, está escrito que uma lei complementar de iniciativa do Poder Executivo instituirá um novo regime de previdência social. E lá embaixo está escrito que admite a capitalização nacional. Não fala se vai ser ou não vai ser. Fala, vai ser um novo regime que admite, é uma possibilidade, pode ser ou pode não ser capitalização nacional. E aí a pergunta é, esse novo regime é um regime complementar, como alguns falaram aqui, ou que substitui o atual regime? Está muito claro no artigo 115. O novo regime de previdência, eu coloquei aqui o SIC, porque, para mim, capitalização não é previdência social, é seguro privado, certo? Não é social. De que tratam o artigo 201A, será implementado alternativamente, ou seja, é uma alternativa, ou um ou outro. E quem vai ter que escolher é o trabalhador, como está aqui no artigo 201A, é a escolha do trabalhador. Então, não é complementar, é substituição do atual regime por um novo, por um regime alternativo. E quem vai contribuir? Ele não responde, ele fala, o trabalhador com certeza, o patrão talvez, o empregador talvez. Há a possibilidade, mas não diz se vai contribuir ou não. Qual vai ser o valor mínimo do benefício? Aqui está claro, como o nosso amigo ali falou. É a garantia do piso básico não inferior ao salário mínimo. Mas como você vai garantir o salário mínimo num regime de capitalização? Ele fala da criação de um fundo solidário. Quem é que vai aportar recurso nesse fundo solidário? Como vai ser composto? Nenhuma palavra. Ninguém sabe como é que vai ser esse fundo solidário, certo? Fiquem abertos. Aí depois a pergunta é, quem vai administrar esses recursos? No artigo 115, item 3, fala que podem ser entidades de previdência pública e privadas. E aqui no artigo, só para complementar, no parágrafo 15 do artigo 40, ele abre inclusive a possibilidade dos atuais fundos de pensão capitalizados dos funcionários públicos serem leiloados para a iniciativa privada. Então, pode ser tanto privado quanto público a administração, certo? Isso é só para a gente deixar claro qual é o desenho que está na PEC. O desenho que está na PEC é um novo regime alternativo que substitui o atual regime, não é complementar, que tem a possibilidade, mas não garante a contribuição dos empregadores, que cria um fundo solidário, mas não especifica quem vai financiar esse fundo, e que admite a gestão privada desses recursos. Esse é o desenho que hoje temos no projeto do Poder Executivo. Agora, o que eu pretendo avaliar nessa breve apresentação? Quais os impactos de adotar esse regime que está escrito aí, em substituição ao atual regime? Quais são os impactos fiscais, quais são os impactos sociais e quais são os impactos econômicos? Os impactos fiscais, vou tratar do tema do custo de transição entre os regimes e de quem vai financiar esse tal desse fundo solidário. Os impactos sociais, tratar de temas como valor de benefício, possível exclusão do sistema, impacto na pobreza, na desigualdade de gênero. E impactos econômicos é aquele, mas isso vai fazer o Brasil crescer? Vai ajudar o Brasil a crescer? Não vai ajudar o Brasil a crescer? Também vou tentar tratar disso. E terminar a apresentação perguntando o seguinte, bom, com essas mudanças, quem sai ganhando e quem perde, certo? Isso é uma pergunta fundamental quando a gente vai decidir uma política pública. Saber quais são os impactos e quem ganha e quem perde. Se a gente não souber isso, não dá para escolher política pública, certo? Bom, impacto fiscal.
todos admitem, está em toda a literatura, que existe um custo de transição. Como é que funciona esse custo de transição? O velho sistema de repartição, que vai ser substituído por esse novo regime, ele vai continuar pagando os benefícios, só que ele não vai receber mais as contribuições de quem está entrando, porque a contribuição de quem está entrando vai ser capitalizada por uma conta individual, certo? Então, quanto maior o número de optantes por esse novo regime, maior o custo de transição. Da mesma forma, se for complementar, veja, o que está na PEC não é complementar, mas digamos que uma emenda, se for complementar, quanto mais baixo for o teto do regime de repartição, maior o custo do regime de capitalização, porque a contribuição vai diminuir pelo teto, vai ser sobre 3 mil, sobre 4 mil, sobre 5 mil, só que o benefício pago a essa pessoa vai ser maior. Então, aos aposentados da geração atual vai ser no teto. Então, tem um custo também, né? Se for nocional, como alguns colegas aqui colocaram, de fato, o nocional não é propriamente um regime de capitalização. Ele é um regime de repartição, certo? Porque os recursos vão para financiar, os recursos novos vão para financiar os aposentados de hoje, só que ele calcula o valor do benefício por uma lógica quase que de capitalização, não com juros, mas levando em conta fatores etários, fatores demográficos e fatores do PIB. Só que o nocional, ele, via de regra, ele tende a reduzir o valor do benefício. Então, também não tem custo de transição, mas ele reduz o valor do benefício. Bom, a gente tem que avaliar algumas coisas. Como é que vai ser formado esse fundo solidário? Quem contribui para o fundo? É só o governo? Geralmente, quem arca com custo de transição é o Estado. Então, seria só o Estado. Ah, não, é um fundo solidário. Os empresários também contribuem, os empregados também contribuem. Só que eles já contribuem. É uma contribuição além? É uma nova contribuição? Não tá, ninguém fala. Então, é uma questão que eu coloco aqui, até temos um representante do governo, o que eles pensam? Quem é que vai financiar esse fundo solidário? Segundo, quais as condições para garantir acesso ao fundo solidário? Eu vou ter que ter 20 anos de contribuição, 15 anos de contribuição na capitalização, 10 anos de contribuição. Se eu, por exemplo, contribuir por 10 anos, capitalizou o meu benefício, cria uma renda perpétua e vejo que o meu benefício é de R$200. O fundo solidário vai cobrir esses 800? Meu benefício é de R$100. O fundo solidário vai cobrir esses 900 que faltam? Quais são as condições para eu acessar esse fundo solidário? Também não tem nenhuma clareza a respeito disso. Não há nenhum cálculo, na verdade, apresentado sobre o preço, o custo da transição entre esses sistemas, certo? Qual é, eu já tive em debates com outras pessoas, o argumento é que isso vai depender do desenho do sistema. E é verdade, vai depender do desenho do sistema. A pergunta é, com base na experiência internacional e na literatura, a gente consegue ter uma aproximação, ter uma ideia de quanto vai custar isso? Consegue. Eu trouxe aqui alguns estudos. Um aqui brasileiro, de 98, baseado nesse estudo Mitchell e do Barreto, que é um estudo mais clássico, que estimou o custo de transição ao longo de várias décadas para alguns países que adotaram o regime de capitalização. Bom, é um pouco caro. No Chile, esse custo está estimado em 100% do PIB, custo de transição para o regime de capitalização. Está tudo nesse texto, só buscar lá as informações. Na Colômbia, 86,5%. No México, 80%. No Brasil, que é o maior país e, portanto, tem um regime com mais contribuintes, se calculou em 161% do PIB o custo de transição. A OIT, que recentemente lançou um documento avaliando todos os regimes de capitalização, vários regimes de capitalização que foram feitos nas últimas décadas, e avaliou o custo. O que ela concluiu? Que o custo sempre foi superior ao estimado inicialmente. Então, a gente faz aqui cálculo, nós economistas, modelo, não sei o que lá, o custo depois é sempre muito maior do que a gente calculou inicialmente. Na Argentina, o Banco Mundial, que fez a primeira estimativa de custo, reestimou e calculou um custo 18 vezes maior do que o inicial. Eles tinham 18 vezes maior. 18 vezes maior. No caso da Bolívia, a reestimativa foi para 8 vezes maior. Então, eles calcularam um custo inicial e foi 8 vezes maior o custo de transição. Ou seja, mesmo que eu apresente aqui estimativas, eu provavelmente vou errar, porque fazer cálculo autorial, prevendo o crescimento da produtividade, do PIB, do emprego, não sei o quê, gente, é astrologia, não é ciência, entendeu? Então,
Pois é, pois é. Pois é. Tem uns caras bons nisso. Talvez seja melhor perguntar para eles qual vai ser o custo do que para a gente, economista. Tem um. Mas o Fábio Jambiagi, que é um economista, certo, liberal, conhecido por trabalhar com esse sistema, fez uma análise do custo de transição para um regime de capitalização complementar. Não é o que está na PEC, hein? Mas se a gente adotar uma opção do complementar, se a gente reduzir o teto para 5 salários mínimos, hoje é quase 6 para 5, o custo é 45 bilhões em 8 anos. Se reduzir para 4, vai para 123,7 bilhões. E para 3, quase 200 bilhões de custo de transição. Isso complementar, não é o que está na PEC. O da PEC é muito mais caro. Um relatório do Ministério da Previdência do Temer, em 2017, fala que só a transição para um regime de capitalização puro, só no RPPS, só no regime de previdência dos funcionários públicos, pode alcançar o valor de 1,4 trilhão. Na época, eu me lembro de conversas com Eduardo Guardi, então ministro da Fazenda, que ele falava que o custo de transição para um regime de capitalização pode chegar a 5 trilhões de reais em 40 anos. E, bom, vai custar muito caro, não é? Vai. Mas vai resolver o nosso problema? Tem impactos sociais positivos? Vamos olhar a coisa da OIT. Eu vou acelerar aqui, que o meu tempo já está... A OIT aponta, tem dois pequenos problemas. Reduz a cobertura. Essa ideia de que o regime de capitalização faz as pessoas pouparem mais é mentira. Na verdade, as pessoas contribuem menos, ou seja, poupam menos. Na Argentina, reduziu de 46 para 35 entre homens, 42 para 31 em mulheres. No Chile, de 64 para 61, ou seja, reduz. Menos gente contribui, menos gente vai ter direito a esse benefício. Na Hungria também, para pegar um caso europeu. Mas não só menos gente tem acesso ao benefício no regime de capitalização, como o valor dos benefícios é menor e sistematicamente fica abaixo do mínimo que a OIT estabelece de 40% de reposição do salário da ativa. Na Bolívia é só 20%. Na Hungria, fica 12,5% abaixo do valor antes da reforma. No Chile, é isso que eu fiquei impressionado, e esse CPP aqui é um estudo da comissão que assessorou a presidência do Chile e fez um relatório sobre a previdência do Chile. 79% das pensões são menores que o salário mínimo e 44% abaixo da linha da pobreza. A taxa de reposição para trabalhadores mais pobres é de 3,8% do salário da ativa. É quase nada. E, para piorar, aumenta a desigualdade de gênero, porque a mulher é a que fica mais abaixo da linha da pobreza, né? E os impactos econômicos? Vai promover crescimento? Essa é uma grande questão. Quais são os argumentos de quem defende que, olha, tudo bem, é caro e socialmente ruim, mas pelo menos o país vai voltar a crescer? Quais são os argumentos? Que vai promover uma retomada da confiança, isso vai melhorar as condições financeiras, reduzir juros, e com a confiança maior vai voltar o crescimento. É o que o Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, chama a fada da confiança. Qual o problema? O problema é que o regime de capitalização piora a situação fiscal. Então ele tende a deteriorar a confiança e não melhorar a confiança. Porque ele tem um custo fiscal elevado que pode, inclusive, comer toda a economia que os senhores estariam aprovando no regime de repartição. E ainda faltar, certo? Então ele piora. E mesmo que ele melhorasse a confiança, a literatura internacional já tem apontado que choques de austeridade, redução de pagamento de benefício ou de gastos públicos, na verdade, reduzem a confiança na economia em vez de aumentar a confiança na economia. Cito aqui o trabalho do Fortuna. E mesmo que o impacto seja positivo, o Alesina, que é o economista mais famoso por falar da contração fiscal expansionista, no novo livro dele ele falou, olha, não é bem assim, depende do caso, é muito raro que isso aconteça, o impacto é limitado. Então, esse caminho não me parece ser o caminho. O segundo argumento é que a criação dos fundos previdenciários capitalizados geraria um estoque de poupança para se investir no mercado financeiro, em infraestrutura, em investimento de longo prazo. O problema, eu trago aqui reportagem do Valor Invest, que mostra que os fundos de previdência privado brasileiro aplicam quase todo o seu recurso em renda fixa, em título do governo. Ele não financia a infraestrutura, desenvolvimento, ele não financia nada disso. E quando vai financiar alguma outra coisa, ele compra coisa fora do Brasil. Compra títulos no exterior. Então, por que isso aqui financia particularmente o investimento no Brasil? Aí, a terceira
E aí a crítica, o que eu acho que é mais importante. A capitalização, como eu demonstrei, pagar benefícios menores e reduzir a cobertura previdenciária, ela pode ter um impacto negativo no crescimento. Porque se eu acho que no futuro eu vou ter uma aposentadoria menor ou nem vou ter aposentadoria, eu deixo de consumir hoje. Eu tento reduzir o meu consumo hoje. E o impacto da redução do consumo, não se esqueçam, o consumo das famílias é o item mais importante do PIB, significa que eu vou consumir menos e tomar menos crédito. Significa que pode reduzir o ritmo de crescimento da economia, pelo menos no curto prazo. E aí, a última questão que eu acho que é importante. Quem ganha e quem perde com a capitalização? Os trabalhadores claramente perdem. Menor cobertura, menor benefício e ainda arcam com risco de instabilidade financeira, porque os fundos de previdência flutuam com o mercado financeiro. Quer dizer, se tiver uma crise econômica na América Latina, que, convenhamos, é bastante comum, quem sofre é o trabalhador, quem paga a conta é o trabalhador. As empresas depende de como for. Ele vai ter contribuição patronal? Não vai. Só que, se reduzir o ritmo de crescimento econômico, certamente vai impactar as empresas negativamente. O Estado tem um custo de transição, como eu mostrei para você em todos os estudos, exorbitante. Então, durante 40 anos, ele tem perdas fiscais. Quem é que ganha? Se não é o trabalhador, a empresa talvez, então, não é o Estado. Bom, os bancos. Estudo recente da Unafisco mostra que o faturamento médio anual dos bancos pode alcançar 388 bilhões ao ano em 70 anos. E ao final desses 70 anos, devido exatamente às taxas de carregamento e administração, os bancos vão ter acumulado um faturamento superior ao patrimônio. O faturamento, hein? Eles vão faturar mais do que o patrimônio dos trabalhadores que eles estão administrando. Ou seja, não é à toa que tem muito interesse acerca da aprovação de um regime de capitalização, porque o mercado financeiro, em particular o mercado financeiro brasileiro, que é oligopolizado e cobra altas taxas de administração, vai lucrar horrores com isso, né? Para finalizar, que eu sei que eu já ocupei o meu tempo, a adoção de um regime de capitalização, na verdade, na forma que está na PEC, ela é uma espécie de cheque em branco para comprar um produto desconhecido. Quando você vai comprar um carro, você quer saber como é esse carro, quanto custa esse carro e se esse carro funciona. Se de repente o vendedor fala, olha, eu não posso te falar como é o carro. Esse carro vira e mexe e dá problema. Mas você me dá aqui um cheque em branco, porque eu também não posso falar o quanto custa. Você me dá aqui um cheque em branco que você compra o carro. E é isso que está acontecendo, porque não fica claro na PEC quais são as características desse regime, o quanto ele vai custar, e nem se ele vai funcionar ou não vai funcionar, né? Não há uma definição de qual vai ser o formato, não conheço nenhuma avaliação de impacto fiscal, de impacto social, decorrente da adoção desse novo regime, e como eu mostrei, as evidências da literatura nacional e internacional não são animadoras, o custo de transição é elevado, existe custo social considerável, e o impacto sobre o crescimento tende a ser negativo, pelo menos no curto prazo. E mais do que isso, a capitalização, ela fracassou em diversos países que ela foi implementada. Esse estudo da AIT mostra que 60% dos países que adotaram o regime de capitalização, mesmo o parcial, mesmo o complementar, acabaram de alguma forma retrocedendo diante dos impactos negativos que esse regime teve e do alto custo. Então, analisando a PEC da forma que ela se encontra, o que eu falaria é o seguinte, temos muita dificuldade de calcular impactos, porque ela não tem clareza. Mas as evidências que a gente tem na literatura internacional e nacional nos recomendam muita cautela ao avançar em uma proposta como essa. É isso. Obrigado pela paciência. Muito obrigado, professor Guilherme, até pela disciplina de cumprir o tempo também.